Eba! Em Casa com os Peratala, começando mais um programa para vocês, diretamente aqui desse estúdio maravilhoso na Avenida Moema, 300, sala 41, quarto andar. Gente, aqui é tudo de bom. Se você quiser, de repente, gravar para o seu YouTube, para o seu canal, ou até mesmo para festas, ou para efeitos corporativos, ou mesmo ter o seu podcast. Aqui nós temos duas salas, essa maior que é muito linda, e tem também uma menor que é super aconchegante também, que cabem 4 pessoas também sentadas. É tudo de bom, gente. Aqui a equipe é sensacional. Quero mandar um beijo pro Guido, pro seu sócio também, pro Vini, para toda a equipe daqui, que sempre nos acolhe com muito carinho e muito profissionalismo, que isso é o mais importante também. Bem, hoje eu estou recebendo aqui um querido também, Dr. Michel Mandelmann, que faz parte também do Em Casa com os Peratala, sempre esteve presente também desde esses 2 anos e meio comigo, desde a minha casa, e agora eu estou nesse novo projeto, nesse novo formato, na verdade, que é o formato podcast também, que é muito bacana também de interagir e de uma forma tão mais moderna e logicamente, gente, as pessoas pedindo muito também a minha mesa colorida, a minha mesa com os docinhos, porque como eu fui, né, dessa forma eu fui fazendo desse meu Em Casa com os Peratala, realmente uma coisa bem intimista, com esses cookies aqui, com esses docinhos todos à mesa. Então, hoje a Gi nos alegrou, né, com o seu profissionalismo, deixando a nossa mesa muito mais colorida e remetendo um pouco da minha casa, né, literalmente o Em Casa com os Peratala. Bem, Dr. Michel Mandelmann, e aí, querido? Como é que estamos? Tudo bem, Silvério, que honra ter participando do seu programa nesse novo estúdio, que você tenha muito sucesso, com certeza vai ter. Obrigada. Eu falo sempre para as pessoas que a gente tem que acreditar na gente. Lógico, né? lógico. E fazer aquilo que gosta. Exatamente. E não desistir das coisas. Não, tem que pegar o grande exemplo desse que faleceu agora, foi o Silvio Santos. Exatamente. Você vê nunca desistir, ele passou por problemas na vida dele, quem não passou? E quem não? Tem as formas de encarar, né? É verdade. Teve aquele caso, desculpa a gente falar de um outro assunto, não, vamos falar do Banco Pan-Americano, que ele sorria, não, vou me livrar disso, e conseguiu, né? É um cara ele ajudava muita gente. De um exemplo incrível. E se você vê as frases dele, né, que ele sempre falou o tempo todo, hoje as pessoas estão resgatando todas as frases, você fala, que homem sábio. Não tem nada, absolutamente nada que você possa falar mal dele. Nada. É verdade, um cara totalmente, uma pessoa de um caráter, de um carisma, de uma inteligência, tudo. Exatamente. Tudo de bom tá ali. Exatamente. E você vê que, e olha, que passou perrengue no começo, hein? Passou. Da sua vida. E ele fala, ele falava. Ele sempre decorou com naturalidade, com riso. Sim, era a marca dele, né? Exatamente. Mesmo sofrendo, mas sempre colocando o positivo na frente. Exatamente. E é bem isso. Mas, querido, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre mulheres mais maduras. Vamos. Podemos fazer um mix de menopausa, porque hoje em dia todas nós mulheres temos essa dificuldade em como encarar. Muitas mulheres sofrem mesmo com esse lance da baixa estima, de irritabilidade, enfim. Tá. E também tem um lance também do parto da mulher também com seus 40 anos. Então, aquilo que eu falo, mulher com 40 anos é muito nova. Cronologicamente é muito nova mesmo. Algumas mulheres põem na cabeça, não, já tô ficando velha, não tá ficando velha, nada disso. Tá? Ela tá super nova. Só que existem estatísticas, né? Aquilo que eu falo, existe uma frase que diz que a natureza é um pouco cruel com a vida da mulher. A medicina é baseada em estatísticas. Acima dos 40 anos, se ela tá ovulando, ela tem condição de engravidar, sem dúvida nenhuma. Mas estatisticamente falando, ela tem 50% de chance de engravidar. Porém, 50% de chance de abortar também. Quer dizer, muita mulher acima dos 40 anos aborta. Olha só. O que está na teoria, o que a gente vê na teoria, vem na prática. Porque algumas coisas estão na teoria, segundo a minha experiência, alguns outros colegas não veem. Por exemplo, dos 35 aos 40 anos, que eu me lembre, eu nunca peguei mulher que teve muito aborto, mas acima dos 40 anos, você vê. O que está na teoria está na prática. E mais um dado em relação à parte reprodutiva da mulher. Com 45 anos, de 100 mulheres que engravidam espontaneamente, 3% conseguem levar a gravidez até o final. Por quê? Nossa, é pequeno. Tá, aquilo que eu falei, a natureza, infelizmente, sente. Normalmente, que a gente não sabe como definir, é assim. Vai diminuindo a quantidade dos óvulos e a qualidade deles também. Tá? Entendi. Então é isso, né? Ela tem todas as condições de engravidar, mas é uma gravidez de alto risco.
Tá? Gravidez muito mais de alto risco se for a primeira gravidez. Aquilo que eu falo, o que é o risco? O risco é o que o meu professor falava, Cibele. Compara um saco plástico que tem 1 milhão de bolinhas, por exemplo. Aham. E sempre daquelas de 1 milhão de bolinhas, que são as bolinhas boas, sempre vai ter a bolinha ruim. Mulher com 20 anos, empiricamente falando, dando exemplo, é 1 para 1 milhão que vai gerar uma gravidez de alto risco. Mulher com 25 anos, diminui a quantidade de bolinhas boas, mas aquela bolinha ruim vai ficar lá. Vai, 100 mil, 1 para 100 mil. Mulher de 30, 1 para 10 mil. Uhum. Mulher de 40, 1 para 100. Estou dando valores empíricos. Quer dizer, mulher de 20 anos também tem risco, só que o risco é bem menor caso se ela tiver. Já teve um filho que teve alguma má formação, alguém na família, esse risco aumenta. Existe uma tabela aqui, você consegue calcular o risco para cada paciente, para cada idade, se ela já teve antecedentes de má formação. Agora, doutor Michel, duplicidade de rim, por exemplo, isso afeta muito numa gestação? Desculpa, Du. Duplicidade de rim. De rim. A mulher... Eu conheço uma pessoa... Mas você fala a duplicidade do rim do nenê. No caso de engravidar, tipo, para poder manter a gestação. Tem alguma coisa a ver? Não. Não implica? Não. Por questão de comprimir? Porque... Não. E mesmo se tivesse um rim só? Um rim, não. Você tendo um rim, você consegue ter uma vida saudável. Tá. Sem rim nenhum, não. Obviamente que Sim. não. Tá? Porque o rim filtra os elementos tóxicos. Tá? Agora, falando aquela mulher que está próxima a entrar na menopausa, né? Que acho que muita gente tem dúvida disso. Muito. Tá, então, a mulher acima... Aqui no Brasil, a maior parte das mulheres, elas entram na menopausa dos 45 aos 50 anos. O que elas observam? Qual que é o sintoma clássico? A maioria das mulheres. Elas vinham menstruando regularmente de mês em mês e, de repente, começa a ter a chamada bagunça menstrual. Como assim? Todo mês, de repente, fica 2, 3 meses sem menstruar. No outro mês, desce muito. No outro mês, desce 3 vezes pouco. No outro mês, desce 3 vezes muito. Até que chega uma hora que para de vez. Uhum. Parou de vez por mais de um ano é menopausa. Tá? E quais os sintomas clássicos da mulher menopausada? A gente sabe que 3 situações estão relacionadas diretamente à falta de hormônio. As outras situações é discutível. Tá? Tem gente que acha, tem gente que não acha, mas essas 3 situações estão. Os famosos calores fogachos. Uhum. Ou seja, pode estar menos 20, menos 30, menos 40 graus. A pessoa tá lá. A gente está exagerando um pouco. A pessoa tá com 5, 10 cobertores, ela está morrendo de calor. E suando, né? Transpirando. Suando bastante. Tá? A vagina começa a ficar seca, começa a ficar atrófica. Não é à toa que muita mulher, quando vai ter relação sexual, tem muita dor, porque a vagina está pequena, está muito seca. E a outra situação é devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso. E faltando cálcio das 2 ou uma, ou a paciente ainda está com a mesma massa óssea, quer dizer, ainda não perdeu osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que muita mulher tem a tal da osteopenia, ou um desgaste muito mais intenso, que é a osteoporose. Tem 3 níveis de osteoporose: a leve, moderada, acentuada ou severa, que você vê no exame que você pede durante a menopausa, que é a densitometria óssea. Tá? Que o próximo passo, quando está numa osteoporose severa, é fratura de osso. Então, mas doutor Aônio, gente, doutor Aônio tá pensando em mim. Doutor Aônio, um beijo, doutor Aônio. Teve aqui grande semana dentista. Passada, um meu dentista, por sinal. Tá pensando em mim, doutor Aônio. O que eu ia te perguntar, doutor Michel? Por exemplo, negócio do osso, né? A minha mãe tem 89 anos. E ela tem os ossos muito bons. Eu tô com 61. Eu faço esses exames que você falou. E meus ossos estão excelentes. Mas eu já passei pela menopausa, estou passando por ela. Quer dizer, como é que funciona, como então? É que funciona? Por que uns têm... Então, sempre vai ter a parte genética e a parte comportamental. A parte genética, na menor das vezes, é que predomina. Tá? Eu não sei se sua mãe... eu sei que você faz atividade física. Tá? Minha mãe não faz, nunca fez. Não faz. Pode ser a parte genética. Foi determinado geneticamente que ela tem osteoporose até um pouco mais tarde. Você, uma mulher que se cuida, faz atividade física, provavelmente vai ter uma osteoporose um pouco mais lá para frente. Tá? Com a parte genética você não tem como lutar. Não tem. Tá? Não tem como. Foi determinado geneticamente.
quando a mulher estava sendo formada dentro do útero da mãe dela, que tinha uma característica que ela tem a osteoporose um pouco mais cedo. Mas essa parte de osteoporose, essas coisas, se a pessoa não tem, a probabilidade dela ter uma qualidade de vida vai ser melhor. É isso que eu quero dizer. Vai, sim. Com relação à menopausa, quero dizer. Sim, vai ter, sim. Mas vamos pensar na parte comportamental. O que ela tem que fazer? Atividade física. Sim. Independente se ela está na menopausa ou não. Sim. Tem que fazer atividade física. Tá? Andar pelo menos 1 hora por dia. O sedentarismo já é um risco aumentado para osteoporose. Mulheres magras, tá? Raça negra, tá? Tu tem risco. Mas ela andar e comer alimentos ricos em cálcio, aqueles principais derivados do leite, leite desnatado, leite sem gordura, coalhada, ricota, queijo branco, iogurte, vegetais, brócolis, agrião, couve-flor, os peixes, a maçã verde, eles são riquíssimos em cálcio. Isso, na verdade, vai retardar a osteoporose. A osteoporose, nós somos seres humanos, Cibele. Sim. Tá? Nós não somos aquilo que eu falo, nós não somos igual Tem a genética, é o que você falou. Exatamente, que você vai sofrer uma batida, entre aspas, como fosse uma fratura, você vai conseguir deixar zerado. Não, o ser humano vai desgastando aos poucos. Sim. Agora, o doutor Michel, preciso dar um recadinho, né, Vini? Olha, você é a favor, doutor Michel, dos homens se cuidarem com harmonização facial? Você faria, vamos supor, se você quisesse, se você tivesse, sei lá, uma coisa que te incomodasse, você faria? Primeira coisa, se me incomodasse, eu iria procurar Olha, aquela história, isso vale para qualquer, como médico. Como médico, pensando na parte pessoal. Estou olhando nesse caso, se me incomodasse, primeiro é procurar um profissional. Sim. O que ele acha, tá? Eu ia perguntar várias coisas. Os efeitos colaterais, o que poderia acontecer, se tem estudos que falam a respeito disso. Eu estou como pessoa e como médico. Sim. Agora, se não tiver tudo o que falar, se ele me aconselhar, tá? Não, realmente você tem indicação, não tem contraindicação, os efeitos, eu faria. Sim. Não, eu estou te perguntando, sabe por quê? Porque hoje em dia os homens têm aumentado muito a procura deles irem até o médico para poder também fazer a harmonização facial, e que eu acho isso bárbaro. Não, sim. Eu acho bárbaro o homem se cuidar. Sim, tem a ver com a estética. Sim. Tá. Se não tiver autoestima. Se não tiver contraindicação, tiver uma indicação boa, que né? possa melhorar a qualidade de vida dele. Sim. Então nós vamos rodar, doutor Michel, com o nosso querido doutor Leandro Faria, que ele está com um quadro chamado Harmonizou com o doutor Leandro Faria. Ele fica em Serra Negra e ele tem dicas maravilhosas para falar para a gente em relação à nossa autoestima, superação e te deixar muito mais bonito ou bonita. Roda o VT aí, doutor Leandro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Cibele, sou o Dr. Leandro Faria, biomédico, especialista em harmonização facial e agora está começando o quadro Harmonizou, aqui no programa Em Casa com Cibele Atala. Você já sabe, né? Agora você tem um doutor aí dentro da sua casa para tirar todas as suas dúvidas e também trazer todas as novidades do mundo da estética. No quadro anterior falamos sobre as quedas da face e como iniciar um tratamento para melhorar essa sensação de derretimento aqui no rosto. O primeiro passo é tratar essas quedas, mas que jeito? Estimulando colágeno. Observe essa minha paciente, o antes e depois, apenas estimulando o colágeno. Seja aplicando bioestimuladores, revitalizantes, utilizando tecnologias e também colocando os famosos fios de colágeno, ou associar tudo isso, que esse sim é o melhor tratamento. Cada um no seu tempo, é claro, e o resultado fica extremamente superior. Os estimuladores de colágeno são o que há de melhor dentro de uma clínica hoje, e eu falo isso com total certeza. Sabe por quê? Porque são os tratamentos que não modificam o seu rosto e ele oferece um rejuvenescimento de dentro para fora e a longo prazo. E para ajudar, tem uma boa durabilidade na pele, ajudando também a economizar. Falando em economia, eu trouxe uma polêmica no quadro anterior, quando eu falei do colágeno que vocês tomam. Enfim, para resumir, só existe um tipo de colágeno oral com eficácia comprovada. E não me surpreendeu em nada em comparação a um estímulo na clínica. Por hoje é isso. Foi um prazer ficar esse tempinho aqui com vocês. Qualquer dúvida vocês podem deixar nas minhas redes sociais e lembre-se, uma puxadinha aqui e uma esticadinha ali só vão realçar a sua beleza. Um beijo do seu doutor. Você viu só que bacana? Ele tá vindo com umas dicas muito legais. Ele mora em Serra Negra. E a réplica da Fontana de Trevi lá. É verdade, é muito lindo. E eu quero te mandar um beijo, doutor Leandro. Muito obrigada por fazer parte,
para enriquecer as grande nossas abraço. pautas aqui também no Em Casa com Espelho Atala. Mas voltando, falando da mulher na menopausa. A mulher, quando começa a ficar com a vagina ressecada, com toda essa coisa que você acabou de falar, que é uma coisa realmente muito chata, que incomoda e tudo mais, o que você aconselha no caso? Uma pessoa que tem uma mãe que teve câncer de mama aos 60 anos, você acha que pode se dar também a pessoa repor os hormônios ou existe algumas pomadas, algumas coisas que são... O fato dela ter tido a mãe com câncer de mama e ela não, tá? Não teve... Não só isso, tem que analisar outras condições também. Se ela não teve antecedente de trombose venosa, não teve uma doença no fígado grave, alguma doença no coração grave, tá? Nunca teve epilepsia, tá? Fez os exames. Ela, antes de fazer qualquer terapia de repouso, ela tem que fazer os exames, somente mamografia e um ultrassom transvaginal, caso ela tenha útero, porque se tiver alguma alteração, um exemplo, se tiver alguma alteração na mamografia, vai entrar com hormônio, depende de como vai essa alteração, pode piorar essa alteração e levar um câncer. Que alguns cânceres de mama, o problema de câncer é cânceres, tá? São devidos ao uso do hormônio, tá? E em relação ao útero, saber como é que está o endométrio. É importante verificar um parâmetro chamado de ecoendometrial, que é a espessura do endométrio. Se ele estiver muito aumentado, você tem que saber primeiro por que ele está muito aumentado antes de entrar com o hormônio. Só para dar um dado para vocês em termos de números. Medicina é baseada em estudos, em estatística. No ultrassom você vê até 5 milímetros, ele é normal, esse ecoendometrial. Para a mulher que está na menopausa e não faz uso da tal da TRH, terapia de reposição hormonal, e até 10 milímetros ele é normal para a mulher que está na menopausa e faz uso da tal da TRH, terapia de reposição hormonal. Se ele tiver muito grande, você tem que primeiro investigar, fazer um procedimento de esteroscopia, inicialmente diagnóstica, fazer um diagnóstico, dependendo, se não conseguir fazer a esteroscopia diagnóstica, ou tiver muito grande aquilo que é visto, automaticamente já faz uma esteroscopia cirúrgica, que é o mesmo procedimento, a paciente é internada. Bom, em relação, nesses casos, se ela tiver sintoma, tá, e não tem contraindicação, está indicado fazer terapia de reposição hormonal sem nenhum problema. Certo. Tá? Sem nenhum problema. Agora, por exemplo, no caso que a pessoa não possa fazer a reposição hormonal, Tá. ela pode usar algo para ressecamento vaginal? Pode, tá. Pode, olha, tem vários, tem os chamados fitoterápicos, mas você sabe que na medicina é aquela história, baseada em estudos, né? Funciona para todo mundo? Não funciona. Tá? Ah, também não tem funciona. isso. Você tem que fazer várias tentativas, em alguns casos entrar com ansiolíticos, tá? Para ver se vai ajudar ela a melhorar esses sintomas. Mas o que realmente funciona é a TRH, terapia de reposição hormonal, tá? Porque o que falta, Cibele, é o estrógeno. O estrógeno é que causa esses calores, fogachos, secura vaginal. Na mulher que tem útero, além do estrógeno, você tem que entrar com uma progesterona, que hoje tem as formulações no mercado, estrógeno e progesterona, para proteger o endométrio, para evitar que ele cresça. Ah, Tá? A mulher que tem útero, você entra com estrógeno e progesterona, a mulher que não tem útero, só a base de estrógeno. E hoje em dia, além do estrógeno e da progesterona, tem algumas reposições que tem a testosterona, porque aquela história, como falei, isso é discutível, né? Se realmente falta mesmo a libido, que tem mulher que está na menopausa que tem libido lá em cima. Ah, também tem disso? Tem reposição hormonal, tem estrógeno, progesterona e testosterona, que é o hormônio masculino. Foi feito um estudo que a testosterona pode aumentar a libido da mulher. Ah, Pode, entendi. com certeza. Tem a ver com a parte psicológica, tá? Tem tudo. A pessoa está com algum obstáculo, tá? Agora, a mulher que não tem o útero, de repente, já tirou muito nova. Por mioma, por exemplo. Isso, por mioma. Ela tem alguma coisa que vai retardar ela entrar na menopausa? Não. Ou nada vai mudar? O que tem a ver com a menopausa? É a Hormônio. falta de produção de hormônio pelos ovários. Sim. É isso que determina. Você vê que Tá? muita gente também Exatamente. fica naquela, tipo, o fato mas dela não tem não mais... ter útero, você tem que dosar os hormônios para saber se realmente está entrando na menopausa, porque quem realmente, mais uma vez, quem produz hormônios são os ovários. Sim. Tá? Ela pode não ter útero e não estar na menopausa ainda. E ainda não ter calores, fogachos, nada disso. E tem muita mulher, né, doutor Michel, que passa pela menopausa Não sem tem ter nada. nada. Não tem nada. Então, hoje em dia... Eu acho que é a minoria, né? Porque, olha, eu lido com muita Tem mulher... mulher que não sente nada. E tem Cada mulher... caso é um caso. Que E coisa. você vai... Nesse congresso que eu estou indo agora, que nós estamos gravando nesse momento que está vindo o congresso, você sempre tem as controvérsias, né? Sempre vai ter as controvérsias. Aqueles são totalmente
a favor da TRH, da Sim. terapia de reposição hormonal, independente de qualquer coisa, no momento que ela entrar na menopausa, e aqueles são somente a favor se a paciente tiver Se for queixas. necessário. Entendi. Eu sou da segunda parte. Por quê? Sibeli, para quem está nos prestigiando agora, medicamento é uma droga. E droga tem um efeito benéfico, pode ter efeito maléfico e adverso para o organismo. Concordo. Tá? Eu sou dessa segunda linha. Tá? Tem médico que entrou na menopausa, tem que fazer reposição hormonal, tá? Principalmente até pelo fato de isso é aumentar o risco cardiovascular. Mas tudo bem, para você diminuir esse risco cardiovascular, você tem que ter feito alguma coisa antes também. Atividade física, sim. ganhar peso, comer alimento saudável, procurar um cardiologista. É o que você falou, né? Na verdade, né, Dr. Michel? É tudo muito pessoal. Exatamente. Cada caso, cada sua história, não adianta. Tem aquela pessoa que é sedentária, tem a pessoa que tem problema de gordura, tem aquele fígado. Tem uma série de fatores realmente que você tem que analisar, e não dá para você generalizar. Ó, escuta, vocês duas aí que estão bem assim, caladinhas, no sofá, vocês são mulheres, vocês têm alguma pergunta a fazer para o Dr. Michel? Aproveitem a consulta grátis aqui. Aqui agora. Aqui agora. Como você falando de hormônio, a mulher que tem uma vida tomando anticoncepcional, ela chega na menopausa melhor ou não? Não. Boa pergunta. Não. Isso aí não tem. Até onde eu sei, não tem no estudo que ela chega melhor se ela fizer o que tinha que ser feito antes. A parte comportamental, atividade física, alimentação saudável e cabeça boa. Por que cabeça Dr. boa? Michel sempre fala isso. Por quê? Cabeça boa. Porque, na verdade, quando a mulher entra na menopausa, Ela fica bem ela desconectada. tem a chamada. Não, tem uma coisa. A chamada síndrome do ninho vazio. Que nessa fase, praticamente. Os filhos casaram. Os filhos saíram já de casa, ela está aposentada, entre aspas, segundo a mente de algumas mulheres, que não serve mais para nada. É mentira. É verdade. O que ela tem que fazer? Tem que fazer atividade física e por que não fazer um trabalho beneficente? Tem tanta Também. entidade precisando, Verdade. sabe? Isso Vai se ocupa a mente. ocupar, E ler livros. Tá? Assistir série, ó, vai ficar... Vai dançar. Vai intercalando essas atividades, entendeu? Tem que fazer o que gosta. Eu acho que tem que preencher com coisas que te dê prazer. Exatamente. Ficar Porque em casa não sem... dá bem. Ficar comendo pipoca, Não, assistindo ficar televisão sem- e isso vai mudando te de matando, canal. Vai te matando aos poucos, com certeza. A mente e a parte física Agora, também. eu acho, doutor Michel, que essa história de televisão, essa história que a gente está falando de ficar sedentária, as redes sociais, eu escuto muito isso. As pessoas falaram assim, gente, hoje eu não estou mais sozinha. Porque só que você cata o celular, você leva ele para onde você quiser e você vê o que você quiser. Sim. Né? Então, assim, só que também você não pode somente, porque isso vai te deixar de um jeito totalmente sem fazer nada. Porque você vai ficar ali paradinho com o corpinho e só mexendo aqui. Quer dizer, a pessoa tem que ter esse equilíbrio. Sim. Ter hora de fazer ginástica, hora de caminhar. Não gosto de esteira, vai pra caminhar. Eu não gosto. Eu Sibeli, Sim. detesto esteira. Tá, Detesto bicicleta. Eu vou caminhar na rua. Eu quero ver gente. E faz um efeito muito bom o fato de você caminhar. Não, e muito melhor do que você Exatamente. caminhar na rua, que você está vendo o céu, as estrelas, você está Nada vendo gente. contra quem faz outras atividades físicas de esforço. Agora, musculação eu sempre fiz, porque tem que fazer. Mas não é uma coisa que eu falo para você assim, eu amo ir para academia fazer musculação. Não. Eu faço com uma personal que está ali comigo, me forçando, eu faço automático. Papapá. Isso é importante. Quem está entrando na menopausa, não só a mulher, como o homem também, que está chegando na senitude, ele tem que fazer musculação. Porque os ossos vão se desgastando. Sim. Isso é importante. Tá? A musculação é importante para quem está entrando na terceira idade. E aonde até você pode ter as quedas. Sim, exatamente. Se você não fortalecer a musculatura, você vai... Exatamente isso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu levei 2 tombos esse ano, no carnaval desse ano, no meio da rua. Do nada, eu fui lá para o cachorrinho atrás. Levei um tombo, mas... Olha, e os 2 tombos que eu levei foram exatamente idênticos. Olhando para trás e andando. Presta atenção, não dá, né? Se vai olhar para trás e vai andando, só eu também, né? E a médica falou para mim, Sibeli, você só não quebrou nada porque seus ossos são muito bons. Porque se fosse uma outra situação, eu tinha quebrado de bobeira o tornozelo, sei lá o quê, luxado, trincado, sei lá o quê. Então, assim, é importante, sim, a musculação. É chato? É. Tem gente que adora. Eu... Sinceramente, estou falando de verdade. Eu adoro dançar, que é uma outra atividade física ótima. Mas a musculação é o que vai te trazer o fortalecimento realmente para a musculatura. Eu fiz educação física, né? Então eu sei a importância que é.
Mas a gente tem que ter essa consciência. Bom, em relação... Nós temos 1 minuto só? 1 minuto e 50. Deixa as suas redes sociais e deixa, assim, um alerta, vai, para as mulheres. Então vamos lá. Minhas redes sociais, o Instagram é michel.mandelman.ginecologista, @michel.mandelman.ginecologista. Por que tão grande? Porque eu já expliquei antes da gente gravar, tem pessoas boas e pessoas ruins. Graças a Deus todo mundo está aqui, e a grande maioria são pessoas boas. Hackearam o meu Instagram, então por isso que eu tive que aumentar mais o ponto ginecologista. Tem o @michel.mandelman, que tem no YouTube e tem no TikTok. Tem o meu e-mail, mandelmanmichel@gmail.com. Demais informações a produção tem. E aquela história, né? Para todos nós, né? Se cuidar, né? A gente quer... Hoje em dia a tendência é viver o mais... A vida... A expectativa de vida está muito grande. Sim. Mas para isso a gente tem que se programar antes, né? Com certeza. Tá? Antes de chegar lá. Não, prejuízo chegar vem. na menopausa, chegar na senitude para os homens... alimenta... Só, de vez em quando, tu escuta sintoma e prevenção... Procure um profissional especializado para aquela especialidade. A gente teve casos recentes que, infelizmente, aconteceu aqui perto onde você está gravando, que foi numa determinada clínica aí, a pessoa aplicou um determinado produto, não era profissional da área, tudo para ganhar dinheiro. Dinheiro é muito importante. Tem que ganhar mais seriamente e ajudando as pessoas. É isso mesmo. É isso aí. Bem, doutor Michel, muito obrigada, adorei a entrevista. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, em Casa Conspiratala, pelas redes sociais, pela rede STP TV e por várias plataformas digitais. Beijo.